Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Felipe, Felipe Design Auto. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo, a mais uma live técnicas do desenho automotivo. E hoje a gente vai colocar a mão na massa de fato. Vamos começar a desenhar aqui o nosso querido Subaru Impreza WRX STI Hawkeye. Para quem não sabe, esse vídeo é uma sequência de uma série de vídeos que nós estamos fazendo de preparação para a Semana do Desenho Automotivo. É um evento online e gratuito, onde eu vou explicar ali as principais técnicas do desenho automotivo para você poder evoluir absurdamente o nível dos seus desenhos, tá? Então, se se interessou, vai na descrição desse vídeo, procura o link para se inscrever nesse evento, tá? Esse vídeo, como eu falei, é uma série, né? Então, o primeiro vídeo que a gente fez dessa série foi ensinando como buscar boas imagens de referência para uma ilustração que você vai fazer, ou um desenho, tá bom? Vai ficar no card aqui acima. O segundo vídeo que eu fiz foi sobre exercícios de aquecimento, ok? Tá aparecendo no card aqui acima para vocês também. E agora a gente vai começar a colocar a mão na massa, tá? Já defini a vista que eu vou fazer e aqui a gente vai começar a colocar a mão na massa. É imprescindível antes de você desenhar, você já ter feito os exercícios de aquecimento, tá bom? Então, se você já fez, vem aqui comigo e vamos lá, tá? Nós vamos usar aqui uma técnica de desenho que eu chamo de técnica da caixa de sapato, tá? Ela é uma técnica muito eficiente para você conseguir colocar objetos tridimensionais em perspectiva, ok? Então, se você quiser saber um pouquinho mais sobre essa técnica da caixa de sapato, que eu particularmente acho fantástica, vai estar no card aqui acima também aparecendo para você uma live onde eu só falei sobre essa técnica da caixa de sapato, onde eu só falei sobre como colocar um carro em perspectiva. Tá legal? Então aqui nós já temos o nosso bloco sólido. Vou começar fazendo as nossas rodas. Importantíssimo, tá? Você definir ali, pegar muito bem a proporção, tá? Então aqui eu tô com uma imagem de referência, até se você assistiu ao vídeo anterior, você já deve ter, você já deve saber qual que é a imagem de referência que eu estou utilizando, tá? E mas basicamente eu estou usando aqui para a gente poder fazer a medida dele, a, a técnica da roda, ok? Técnica roda que também eu já expliquei na live um, onde o primeiro vídeo que a gente fez sobre as técnicas de desenho automotivo. Então, se você quiser assistir, também está lá em cima. Tá vendo como na prática aqui a gente começa a colocar muito dos conceitos que a gente já viu nas lives anteriores. Então, por isso que é importante a gente tá estudando, é importante a gente estar buscando aperfeiçoar o nosso traço, o nosso conhecimento, porque na hora da prática tudo se soma, ok? Então, ó, eu gosto de pegar a proporção por baixo do carro, ó, e a partir daí a gente vai esculpindo esse sólido que apareceu aqui, ó. Aqui as linhas são bem soltas, a gente está pegando o movimento ainda do carro, a gente está entendendo as formas do carro, isso é super importante. Não sei se mencionei para vocês, mas eu nunca desenhei um Subaru Impreza antes. Um Lancer eu já até fiz, mas um Impreza não. Então aqui a gente precisa conhecer, estudando, vai desenhando, interpretando as linhas. É importante girar a folha para você pegar o traço no movimento que ele é mais ergonômico para você, tá? Tudo isso aqui a gente vai estruturando. Ainda não tem nada fechado, não tem nada definido. Você está buscando as formas do carro. Você está buscando entender
o carro, conhecer as linhas dele. Então não fica muito fechado algumas coisas não, tá? Depois você vai pegando e vai aperfeiçoando. Então a gente já fez um pouquinho da frente, aí a gente volta para a lateral para poder pegar a proporção. Eu gosto muito de desenhar as portas. As portas me dão uma referência muito boa ali de como é que tá a proporção para eu poder subir as demais linhas, né? Ó, da coluna, por exemplo, né? Lembrando que essa vista aqui, ela tem uma perspectiva bem agressiva. O que é uma perspectiva agressiva? É uma perspectiva bem angulada, né? Então, esse tipo de perspectiva, ele favorece você ter algumas distorções. Tá vendo que a frente é bem maior, né, do que o restante do carro? Isso é tudo por conta desse tipo de perspectiva, que é uma perspectiva bem angulada. Vejo aqui, já tá começando a sair. Óbvio que a gente agora vai começar a ajeitar essas linhas aqui, né? Então o que eu gosto de fazer? Eu gosto de voltar para a roda, né? Essa roda aqui, ela tá levemente virada, tá? E a gente começa a reforçar algumas linhas que a gente quer destacar, né? Veja só, por vezes vocês vão me ver um pouco mais quieto, que nessa fase do desenho é importante a gente ter um pouco de concentração, né? E aqui, né, como é uma live, a gente está conversando. Geralmente nessa fase do desenho, o que eu faço? Geralmente eu coloco uma música ali, ou ouço um podcast, entro no meu mundinho, sabe? Muito importante para a gente poder se conectar com o desenho. Pelo menos eu busco isso. Busco esse tipo de conexão, sabe? Que eu acho que, pelo menos a mim, me ajuda muito. E eu vi que outros desenhistas também fazem isso, né? E aí eu acho que é legal. Ajuda muito a gente nessa etapa de desenho que exige muita concentração, tá? Claro, a gente até fala assim, né? Ah, eu faço um desenho para relaxar e tal. Eu tive uma professora de artes, isso já na faculdade, que ela era totalmente contra isso de você fazer um desenho para relaxar. Ela falava que se você faz um desenho para relaxar, o seu desenho sai relaxado. Então ela advogava a ideia de você colocar o máximo de si naquele desenho ao ponto até da exaustão, sabe? Falar assim, se você não terminar um desenho cansado é porque você não de fato desenhou ele da melhor forma que você podia, né? E eu até entendo essa opinião dela, né? Mas eu gostaria de me reservar no direito de, com todo o respeito, né? Afinal ela era minha professora, discordar. Por que que eu digo isso? Porque a gente faz, né, alguns desenhos também pro nosso relaxamento, como uma terapia também, né? Tem muita gente que desenha como uma terapia. Com as pessoas que às vezes chegam de um dia estressante de trabalho, sabe? E vão lá desenhar e para poder meio que dar uma desestressada. E eu, claro, né, acredito que existem vários níveis de desenho.
Então acredito sim que tem aquele desenho que você vai fazer para poder dar uma desestressada, e eu acredito também que tem aqueles desenhos em que você vai fazer de forma que você queira dar o máximo de si no sentido de você chegar à exaustão, né? Principalmente se você tem algum trabalho para fazer, né? Eu acredito também muito na importância dos desenhos bons e nos desenhos ruins também. Porque para você estar sempre bom assim, para poder dar o máximo de si, exige um nível de concentração muito alto. E nem sempre você vai ter esse nível de concentração, né? Ou nem sempre você vai estar bem para poder fazer, né? Um desenho de alto nível de concentração. Mas você pode muito bem desenhar, fazer alguns desenhos mais toscos mesmo, mais simples, de forma que esses desenhos eles vão ser importantes para você manter o seu sangue de desenhista fluindo, como eu costumo dizer. Então, nem todo desenho seu ele tem que ser lindo e maravilhoso. Na verdade, a maioria dos seus desenhos, me atrevo a dizer aqui, vão ser ruins, vão ser mais esquetes, entendeu? Vão ser desenhos um pouco mais esquemáticos, sabe? Então tenha em mente que você vai fazer muito desenho desses que a gente chama de desenhos ruins, né? Os que não são perfeitos. Você vai fazer bastante deles. Porque se você se motivar a desenhar apenas para fazer um desenho maravilhoso, um desenho totalmente finalizado, você vai se motivar poucas vezes, né? É difícil a gente tá sempre bem para poder fazer qualquer desenho, você ter tempo, né? Um desenho bem finalizado você vai gastar algumas horas. Então tem essa questão dessa dificuldade também. Será que você vai desprender desse tempo todo para sempre fazer ali um desenho que você vai gastar ali umas 4 5 horas para poder finalizar, né? Então tenha isso em mente de que eu advogo muito essa ideia, tá? Mais vale você ir fazendo desenhos medianos, ruins ali a todo dia, mas mantendo o seu sangue fluindo e, obviamente, tá? Buscando a evolução, não adianta nada você só desenhar mal e ficar por isso mesmo, né? É totalmente ruim, você vai estar estagnado, mas se você estiver buscando a evolução mesmo com os seus desenhos ruins, isso é maravilhoso e é que eu acho mais válido. Olha, aqui a gente já foi posicionando ó, os elementos da frente do carro. Vocês viram como o carro vai nascendo? A princípio, a gente tem que colocar mesmo linhas finas, tá? Elas são o que a gente chama de linhas de construção. Elas são muito importantes para você construir o seu sketch. Você não vai acertar de primeira. Você não vai acertar de primeira, você vai conhecer o carro, você vai entender como é que funcionam as linhas dele. É pouco a pouco. Você vai providenciar algumas correções ao longo do caminho. Ó. E aí, pelo menos nessa vista angulada aqui, né? A parte que a gente tem mais elementos é a frente. Então a gente vai desprender de mais tempo para poder arrumar a frente, tá? A partir do momento que a gente meio que arrumou ali, a gente já começa a fazer. A gente começa a construir outras linhas. Aqui, apesar de eu estar usando mais uma única imagem de referência, eu peguei outras também, tá? E por que isso é importante? Isso aqui, como eu sempre bato nessa tecla, não é um desenho realista. Isso aqui é um rendering, tá? Construído à base de um sketch. Então, esse tipo de desenho, a gente busca muita fluidez das linhas, esse tipo de coisa.
Então, no meio da construção, pode ser o caso de você decidir mudar um pouco a posição do carro para poder ganhar um pouco mais de dinamismo ou ter um outro tipo de ângulo que você de repente tenha gostado mais. Então, aqui, apesar de eu estar me baseando mais em um ângulo específico, até mostrei para vocês na live anterior, né? Qual ângulo que a gente ia escolher para poder fazer esse carro, tenha em mente que a gente às vezes naturalmente acaba girando um pouquinho o carro, então vocês vão ver, até na edição estou deixando a imagem aqui do carro no cantinho para vocês irem comparando. Vocês vão ver que ele tem uma ligeira diferença no posicionamento dele, tá? Aqui, ó, uma coisa que é bem legal é que a porta, ela geralmente serve pra gente como uma linha de shape que a gente fala. Shape é a forma da carroceria, se você ainda não está muito familiarizado com alguns termos do design, tá? Mas não tem problema, não é obrigatório você saber esses termos, a ideia é que você vá aprendendo justamente com a gente aqui, né? Através das nossas aulas. Então ela ajuda a alinhar, você pegar a perspectiva, ó. Percebe? Aqui, esse STI, ele tem dois aerofólios, é bem interessante, eu não sabia, nem me lembrava disso. Ele tem um aerofólio no final do teto, igual os hatches geralmente tem, e ele tem um outro que ele vem na tampa do porta-malas, né? Que é mais tradicional para sedãs de fato, né? Ó. Aqui a gente tem a roda, eu não vou finalizar a roda, não costumo finalizar a roda em sketch, porque depois a gente faz ela mais detalhadamente, tá? Então aqui, gente, basicamente a gente tem o nosso Hawkeye, tá? Eu não vou finalizá-lo aqui porque esse Hawkeye vai passar por uma etapa que a gente chama de overlay. Então não tem necessidade de finalizar muito as linhas dele. Deixa eu só, obviamente, né? Tava esquecendo aqui a entrada de ar no capô, né? Isso aqui é importante. Isso aqui é uma assinatura. Óbvio que como eu ia passar no overlay, a gente podia fazer também no overlay. Mas eu fazendo agora, já me ajuda no overlay ver se eu peguei a posição dela certinho, né? Então, pela proporção, ela vai me dar mais ou menos aqui, ó. Tá? É mais ou menos a posição dela. Um pouquinho mais abauladinho aqui. Ok. Também só outra coisa antes do overlay, uma coisa que a gente costuma fazer muito, é a linha de centro do carro, que a gente também chama no design automotivo de linha zero. Essa linha zero é muito importante para ajudar quem está olhando a entender onde que o carro vai. Bom, onde que é o meio do carro ali, né? Beleza, ó, a gente tem aqui basicamente o nosso empresa esqueteado, né? Já passou aqui pela fase do sketch inicial. O que a gente vai fazer agora? É uma etapa que eu chamo de overlay. O overlay nada mais é do que você corrigir o seu desenho, ok? Deixa eu já mais ou menos definir aqui onde eu vou querer minha sombra.
Só para já me dar um posicionamento. Aqui eu vou criar uma sombra um pouco mais baixinha, que ela fique bem rente ao carro. De repente ela nem vai aparecer tanto, vai ser uma sombra pela perspectiva, tá? Então aqui, ó, overlay. Aqui nós temos duas formas de fazer o overlay, tá? A gente pode fazer o overlay da forma tradicional, que é você colocar uma folha por cima dela, tá? Ó, e ir corrigindo aqui o desenho, ok? Mas nós temos uma outra, que é você fazer no verso da folha. E aqui eu vou utilizar o verso, tá? Então eu vou pegar o nosso empresa e vou fazer no verso. O que eu vou recomendar isso aqui? Isso aqui também é uma técnica interessante, a gente chama de técnica do espelho. A gente basicamente vai espelhar o nosso desenho para entender como é que estão as proporções dele. Muitas vezes, na hora de desenhar, o seu cérebro meio que se acostuma com a posição dele, se acostuma com o seu desenho e você tende a, de repente, ignorar um detalhe ou outro dele, tende a ignorar alguns erros que você tenha cometido. Seu olhar fica viciado, nosso cérebro começa a ficar meio que direcionado e a ignorar alguns erros. Então, quando você vira, você está forçando o seu cérebro a enxergar esse desenho de uma forma diferente. Então, alguns erros vão começar a saltar aqui agora, tá bom? Então, aqui eu estou com a minha imagem vendo por meio de um software, né? Nada... Esses editores de imagem comum mesmo do próprio Windows, né? E por meio dele eu já consegui ver alguns erros de perspectiva que eu tive aqui. Na verdade, não tanto de perspectiva, seria mais de proporção, tá? Onde que eu tenho que melhorar isso daqui? Ó? Principalmente a parte traseira. Eu alonguei muito o eixo traseiro, tá? Ele é um pouco mais próximo para cá, tá bom? Ó, aqui onde termina a janela, ele vai bem no meio da caixa de roda, e eu joguei a caixa de roda muito para lá. Esse é um erro muito comum, principalmente quando a gente está desenhando sedãs, acontece bastante. Então a gente tem que puxar mais esse eixo traseiro para cá, ok? Então o que eu vou fazer aqui? Quando a gente vai fazer um overlay, é interessante a gente começar pela parte que precisa ser corrigida. Felipe, por que isso? Por um motivo muito simples. Se você começa a fazer o carro de todo do lado que já está certo, da forma tradicional que você começa a fazer, pelo menos eu recomendo começar pela roda, né, e pela parte de baixo, você tenderá a repetir o mesmo erro. Que às vezes você está lá disperso, viajando e tal, aí não se atenta, pá, repetiu o mesmo erro. Desenhou de novo a parte que você queria corrigir. Isso acontece bastante, tá? Mais até do que eu gostaria, né, que acontecesse. Outra coisa que eu acho que dá para arrumar aqui também é essa coluna. Essa coluna aqui eu não gostei, ela é um pouco mais em pé. E esse é um outro erro que a gente tende a fazer também. Essa coluna nos sedãs, ela vai passar mais ou menos no meio da roda. E aqui, ó, se for puxar, ela está passando bem fora. Então, ó, como eu quero manter a roda na posição que ela já estava, eu vou começar corrigindo por ela, tá? Então, ó, essa coluna, ela vai fazer algo mais ou menos assim, ó. Então, aqui eu já vou corrigindo a coluna. Aqui a janela, né? Aqui eu posso manter onde ela está terminando normalmente, tá? Eu só vou, de repente, querer subir um pouquinho mais isso daqui, para ele não ficar com uma perspectiva muito agressiva. Vou virar o papel. Ó, aqui eu vou subir um pouquinho mais. Aqui ele é bem reto, né? Aqui também. Aqui a gente vai descer. Então, ó, vamos manter aqui o meio da janela. Aqui é o final dela.
E a gente vai descer ela assim, né? Aqui, mesma coisa, ela tem o shape, ele faz um pouquinho mais para cá, mas vamos traçar uma linha reta só para a gente posicionar adequadamente o corte da nossa roda, tá? Pegando aqui a referência, esse corte vai vir um pouco mais para cá. Ok. O final da caixa de roda ele meio que se alinha com o final da coluna C do carro, tá? Lembrando que aqui, ó, a parte de baixo do nosso carro tá aqui, ó, o assoalho do nosso carro, né? E a parte traseira ela geralmente sobe. Todo carro é assim, principalmente os sedãs. Se a gente não sobe, a gente tende ali a fazer um sedã com a traseira muito compridona. E aqui a gente tem a traseira, ó. Agora a traseira está mais próximo. As pessoas tendem, principalmente sedã, né? Como o sedã ele tem uma traseira comprida, as pessoas tendem a falar, ah, não, mas a traseira dele está muito curtinha. Mas vamos lembrar, galera, que a gente está numa perspectiva, tá? Ó, perspectiva, o nosso aerofólio vai estar em perspectiva também. Então, muito cuidado. O aerofólio ele tem que estar acompanhando o restante da perspectiva do carro, tá? Esse aqui é um outro erro bastante comum também. Às vezes o aerofólio fica torto, né? E aqui ele tem ainda um outro aerofóliozinho aqui em cima. Que eu nem sei se vai dar pra ver muito, mas nessa vista, né? Mas ele tem. Então aqui, ó, acredito que a gente já tá com a traseira mais bem desenhada, tá? Então já posso reforçar. Pô, legal. Agora você já vai vendo aqui com o restante, tá vendo que ele tá fraquinho aqui? Com o restante do carro, pô, já tá mais proporcional, né? Acho que a coisa aqui já tá ficando melhor. Então assim você vai construindo. Assim você vai corrigindo e vai construindo, né? Esse é um dos segredos desse desenho à mão livre que a gente fala. E o que é legal de você espelhar também o desenho é que você vai pegando vários errinhos no carro que você às vezes nem tinha notado antes. À medida que você vai desenhando, você, opa, acho que ele não era bem assim. Acho que, né, eu exagerei nessa parte. Esse tipo de coisa você pega bem facilmente utilizando a técnica do espelho. A frente eu gostei, a frente eu acho que ela tá bem próxima do que eu gostaria, ou que eu entendo aqui que seria o ideal para esse carro, né? Mas a frente, principalmente em vistas de perspectiva muito agressivas como essa, é bem fácil de você se perder, muito fácil mesmo. Então tenha cuidado, né? Repita o overlay quantas vezes forem necessários. Não fica assim, poxa, tô com dificuldade e tal. É normal, ok? Não se sinta um merda, um lixo porque não está conseguindo fazer uma determinada vista. Às vezes acontece. E aí você tem algumas opções, né? Quando a vista não está saindo, falou, pô, não estou conseguindo fazer. Vamos lá. Uma delas é você fazer depois. Pra galera aí que joga videogame ou já jogou, vocês sabem, né? Que às vezes você tá lá, não tá conseguindo passar de uma fase no jogo,
Você fica até a madrugada, pô, não passa nem a pau. Aí depois, no outro dia, você entra no jogo e passa de primeira. Já aconteceu isso com você? Cara, isso aí é clássico porque você pega o seu cérebro descansado, aí ele reflete, pega pensa em algumas soluções que você ainda não tinha pensado e você consegue passar de fase. No desenho automotivo é a mesma coisa, tá? Às vezes você pode estar extremamente fatigado, e não fatigado do desenho em si, mas às vezes fatigado da vida, de algumas coisas que podem acontecer com você, deixar você chateado, e aí pode estar atrapalhando o seu traço. Eu sei que para algumas pessoas isso pode parecer besteira. Eu, quando era mais novo, eu achava isso uma balela, sendo bem sincero. Pô, como assim? Umas coisas atrapalhar você de desenhar, isso é frescura, não sei o que, mas não. Isso atrapalha em vários aspectos da vida, né? Não só no, no desenho, né? Mas no trabalho em si, nos relacionamentos, né? Se você tá de mal com a sua família, com seu pai, brigou com um amigo, com a esposa, com a namorada, e também isso se reflete no desenho, tá? Então, esse tipo de coisa é normal de acontecer, então não se prenda, tá? Não fique chateado às vezes se você não estiver conseguindo fazer uma vista. E aí, qual outra opção que você tem também, tá? Além de desenhar outro dia, pode ser que você esteja ali com uma encomenda, né? Ou se trata de um trabalho, que você tem um prazo para poder entregar aquele trabalho. Aí, Felipe, ó, não posso me dar o luxo de parar e fazer depois. Então, o que eu faço? Bom, você pode simplesmente mudar a vista. Se aquele ângulo especificamente não foi pedido pelo cliente, e posso ser bem sincero para você, na grande maioria das vezes não é, você vai falar mais ou menos, ó, vou fazer uma vista de 3/4, que é uma vista aí que vai pegar um pouco da frente e um pouco da lateral. Aí você mostra alguns exemplos para ele, ele, não, beleza, entendi mais ou menos como é que vai ficar, tranquilo, tá? Mas o ângulo exato, a não ser que você vai fazer um desenho realista, e aí não é o nosso objetivo aqui, tá? Desenho realista aí vai ser exatamente daquele ângulo. Mas se não for, sem estresse, tá? Aí você vai e muda o ângulo. Procura uma outra imagem de referência e muda o ângulo. Começa de novo. Aí, às vezes você vai achar mais fácil fazer o carro por esse novo ângulo, tá? E tem uma terceira opção também, que é você fazer um overlay em cima da foto. Overlay em cima da foto, como é que funciona, filho? Muito simples, você vai basicamente imprimir a foto ou coloca na tela do seu computador mesmo, a folha por cima e desenha o sketch inicial por cima. Você não vai redesenhar o carro todo, tá? Você vai desenhar as principais linhas por cima. Então, vou fazer aqui pegar as linhas de proporção, principalmente, né? Essa caixa que eu falo para vocês, algumas linhas de construção, você constrói em cima da foto. E aí, depois que você pegou a proporção certinho, bonitinho, aí você vai e volta para o desenho à mão livre. É uma opção que eu já usei já, principalmente em casos assim que eu tenho que entregar um trabalho rápido, né? E eu não consegui, eu estou demorando muito para poder pegar uma determinada vista. Então já aconteceu, até recentemente, de eu usar esse recurso. E aí algumas pessoas podem falar, Felipe, mas você não está roubando? Porque, pô, o pessoal vai achar que você está fazendo a mão livre e você está copiando por cima. Não, é uma técnica de copiar, tá? E você vai copiar apenas as linhas básicas, você não vai copiar o carro inteiro. Então tem bastante diferença nisso aí, tá? Aqui eu acho que dá pra gente aumentar ligeiramente o nosso farol. Não tanto, mas pouca coisa. Gosto bastante desse Subaru Impreza aqui. É uma das minhas gerações favoritas, né? Essa frente dele assim, eu acho ela bem esportiva, bem agressiva. Numa época em que a gente tinha sedãs esportivos, né? Agora tá virando tudo SUV.
Eu acho que tem a geração nova do Impreza, né? Na verdade agora se chama WRX, né? O Impreza eu nem sei se tem mais, tá? Que era o sedã base. Mas a versão esportiva dele acabou virando o WRX, né? Isso aqui era uma lenda dos rallies, esse carro aqui era mítico. E aí, se eu não me engano, pouco tempo depois dessa geração aqui, já na geração. Acho que foi na geração seguinte, mudaram o regulamento do WRC, que era a competição que esse Subaru disputava, e aí eles começaram a usar hatches ao invés de sedãs. E aí a Subaru meio que se viu obrigada a lançar uma versão hatch para que ele continuasse competindo. Mas acabou que não vingou muito, porque depois a própria Subaru saiu do WRC, né? Deixou de disputar o Campeonato Mundial de Rally. Olha só, vocês vão vendo que a gente vai corrigindo o nosso desenho aos poucos, né? E, gente, é tudo de uma forma muito natural, ó. Peguem bem o movimento, tá vendo? Não é nada. Você tem que fazer movimentos finos, tá? Linhas finas, leves, porém firmes. O pessoal às vezes confunde a leveza com uma linha relapsa. E não é isso, tá? Longe de ser isso. É linha firme. A gente mantém a firmeza da nossa mão, tá? Olha. Aqui o espaço da placa. Esse aqui vai ficar um rendering bem legal. Essa não é o tipo de vista que eu mais gosto de fazer, tá? Sendo bem sincero, eu prefiro uma vista que pegue mais da lateral, porque eu me acostumei a ver mais a proporção do carro, tá? Mas esse ângulo aqui é animal, né? Esse ângulo aqui é bem da hora e foi por isso até que eu escolhi fazer, né? É bom a gente fazer algumas coisas diferentes de vez em quando, né? E aí eu vi esse ângulo, gostei. A foto tá muito bonita, né? Essa foto de referência. Tá muito bonita. E aí eu falei, vamos fazer algo um pouquinho diferente. Vamos pegar uma vista mais agressiva. Inclusive, eu não recomendo esse tipo de vista para quem está começando, tá? É uma vista bem complexa, assim. Várias coisas são um pouco contraintuitivas. Então, só você já tem uma certa prática aí. Se você está começando, pega side view, faz side view a exaustão, tá? E aí depois você vem para essas vistas aqui um pouco mais elaboradas. Como eu faço muita ilustração mais focada para customização de carro, às vezes a gente quer chamar mais atenção para uma região onde teve mais detalhe da customização. Então, por exemplo, uma roda, então a gente quer desenhar ali as rodas numa side view, numa vista que pegue mais a lateral. Às vezes tem algum gráfico, se for ver os desenhos que o Chip Fuso faz, né?
usa muito gráfico. E aí você tem muito essa questão da vista pegar, representar muito mais a lateral do carro do que a frente. A frente, boa parte dela é original mesmo, muito próximo disso, né? Aqui a placa estava ligeiramente torta, a gente já dá uma arrumada. E aqui é uma área um pouco mais de detalhe, né? Então aqui a gente vai carregar um pouquinho mais nos detalhes. É uma superfície um pouco complexa, porque a grade é funda, né? E ela tem contornos e tudo mais. Aqui a gente reposiciona o oval azul da Subaru, né? Engraçado que a gente tem duas marcas do oval azul, né? A Ford, a americana, e a japonesa Subaru. Eu já vi algumas pessoas falando Subaru, né? Mas eu sempre falei Subaru. E eu acho que os japoneses falam Subaru, eu não sei. Se você souber, manda pra mim aí nos comentários qual que é a pronúncia certa, tá? A gente é bom que aprende junto. Pode ser que eu esteja sempre tenha falado errado a vida toda, né? Pode acontecer também, né? A gente tá aí pra cada dia aprender mais, né? E ele tem aqui, eu não vou perder tempo muito com isso, tá? De posicionar certinho. Mas ele tem essas linhas aqui que seguram esse scoop do capô, tá? Então, gente, ó, basicamente isso. Felipe, tá faltando você desenhar a roda. A roda eu gosto de fazer depois, tá? A gente vai passar agora a próxima etapa na caneta nanquim. E aí na caneta nanquim que eu gosto de fazer a roda. Aqui eu gosto apenas de ter uma referência aonde que é o centro dela, tá? Então aqui, ó, essa roda ela tá um pouquinho virada, né? Então o centro dela seria mais ou menos aqui, e ela tá ligeiramente virada. Então aqui eu não perco muito tempo com a roda, tá? Em desenhar os detalhes da roda. Essa é uma roda raiada, então é, não é complicada de fazer, mas a gente tem que fazer com bastante cuidado. Ó, então, basicamente, aqui a gente tem o esquetão do nosso Subaru Impreza. Outra coisa que eu vou fazer aqui também, não vai dar aqui porque a gente vai ter que fazer isso aqui na folha final, tá? Mas, por exemplo, aqui, ó, eu vou montar uma prancha para ele, tá? Felipe, o que é montar uma prancha? Eu vou fazer um fundo legal para ele, para a gente poder posicionar legal os elementos e tudo mais. Então, basicamente, aqui não vai ficar porque ele está um pouco fora, né? Assim, quando eu passar ele na nova folha, vai ficar melhor, tá? Mas o que eu quero fazer aqui? Aqui eu quero fazer tipo uma moldura, tá? Uma moldura assim fechada, ó. Em algum lugar aqui eu quero posicionar o STI, tá? Que é a logo dessa versão esportiva desse WRX, tá? Então isso aqui a gente vai fazer e aí vai dar uma cara bem legal, ó. Para sketch, ó, finalizamos, quais são as linhas que a gente reforça, né? Que eu sempre falo assim, no sketch você tem que reforçar algumas linhas. A área das janelas, vocês viram que eu já reforcei. Farol, principalmente esse daqui, esse outro está escondido, ele pode até ficar nem muito marcado, mas farol, ele precisa estar bem destacado, tá? Então a gente quer evidenciar o farol. Farol e a grade também. A grade aqui tem muitos elementos, então assim, eu não vou reforçar muito ela aqui para não ficar pesadão.
Entradas de ar também são áreas onde a gente nitidamente dá uma reforçada. Então aqui, ó, entrada de ar, aqui a gente vai reforçar bem. O scoop do capô também, que é uma das assinaturas dele. Linha de cintura, aqui ele tem uma... linha de cintura não, perdão, uma linha de caráter, tá? Aqui ele tem uma linha de caráter, ó, que demarca o carro. E aqui também. Então ele vem meio que assim. E aqui é uma linha mais para dentro, tá? Aqui nós temos, ó, o nosso Subaru empresa WRX Hawkeye. Na nossa próxima live, tá bom? Nossa próxima live vai ser sábado, às 18 horas. A gente vai fazer o overlay disso daqui na caneta Nankin. É o sketch na caneta Nankin. Então vocês vão perceber que vai mudar um pouco a forma de fazer o desenho aqui. Aqui foi bastante rápido, bastante solto. Na caneta Nankin também vai ser solto, tá bom? Mas vai ter que ser um pouco mais cuidadoso, porque a gente já vai fazendo na folha para marcador, tá certo? A gente já vai usar aqui a folha do rendering final. Então a gente tem que tomar mais alguns cuidados ali para acabar não estragando. Mas você vai ver que mesmo alguns errinhos assim podem passar batidos, que vai dar para a gente corrigir depois, mesmo sem usar ali uma borracha, por exemplo, que afinal a gente está usando caneta, né? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Aguardo vocês na nossa próxima live. E se você caiu de paraquedas aqui e ainda não está inscrito na Semana do Desenho Automotivo, faça a sua inscrição. O link está aqui abaixo. E nessa semana eu vou apresentar para você em 3 aulas quais são os erros mais comuns de todo desenhista automotivo, principalmente quem está começando. Quais são as técnicas que te ajudam a corrigir esse erro, tá? E a gente vai desenhar juntos ali um carro ao vivo. Então vai ser bem legal, tá bom? É isso, galera. Obrigado pela participação de vocês. Um forte abraço e até mais.